comecei domingo passado. As crianças podem retirar-se para o seu culto lá nos fundos, enquanto nós vamos refletir na palavra do Senhor esta noite. Confesso que eu não sei se vou conseguir terminar, se vai ter parte 3, parte 4. A palavra de Deus é rica e maravilhosa. Efésios capítulo 6, novamente. Muito bom estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. Graças a Deus já podemos ocupar 100% do espaço aqui, então não temos mais essa restrição de espaço. Embora tenhamos, sim, ainda que continuar com os protocolos sanitários, né? Uso de máscara, álcool em gel e toda essa questão, por enquanto. Mas a maioria dos irmãos também já está vacinado aqui. E graças a Deus continuamos. Efésios capítulo 6, nós vamos ler o verso de número 10 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Graças a Deus. Senhor amado, nós te louvamos pela tua palavra que lemos esta noite. Tua palavra é viva, eficaz, maravilhosa, poderosa. Senhor, fala conosco esta noite na reflexão da tua palavra, na mensagem da tua palavra, que ela atinja o nosso coração, que ela atinja a nossa vida, que ela transforme a nossa vida. Que tudo seja para a glória, honra e louvor do Senhor. Que nada venha atrapalhar a palavra de chegar aos corações essa noite. Que tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero continuar então a mensagem do domingo passado. Obviamente elas são dependentes, mas ao mesmo tempo são independentes. Dá para escutar cada uma separadamente e entender. Mas é um assunto muito vasto, que não dá para esgotar em uma única mensagem. Daria para ficarmos aqui muito tempo falando sobre esse assunto. Mas eu quero então continuar hoje a nossa batalha dos últimos dias, parte 2. Domingo passado nós começamos a pensar um pouco sobre a realidade do mundo espiritual.
E vimos que há um mundo, há uma realidade invisível que é mais real do que a visível. Vimos que há uma guerra, e uma guerra bem clara e declarada, e que esta guerra não é contra pessoas de carne e osso. Vimos também que essa guerra existe e afeta o mundo como um todo, a nível global e a nível individual. E assim percebemos que essa guerra demanda revestimento e fortalecimento. O verso 11 que lemos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então o texto dessa noite nos diz que é necessário se revestir, e se revestir da força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Alguns verbos são chaves aqui, alguns substantivos são chaves. Revesti-vos, para que possais permanecer firmes, ou estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos. E é interessante porque este é um verbo que está no presente, que a gente chama de presente contínuo. Ou seja, não é vocês já se revestiram e pronto. Não é quando vocês se converteram, então vocês foram revestidos, não precisa mais, está tudo certo. Não é assim. É uma ação contínua. Ou seja, talvez seria melhor traduzido este verbo: continuem se revestindo. Não parem de se revestir. É uma ação que perdura durante toda a vida do cristão. Às vezes a gente tem a ideia de que, bom, eu já me converti lá em 1975, então está tudo certo. Eu me converti faz 10 anos e amém. Não é assim. O texto nos diz aqui e nos convoca para a necessidade de um revestimento que deve ser contínuo na vida do cristão. E Paulo dá a razão porque precisamos nos revestir continuamente. Ele diz no verso 12 que nós lemos: porque não temos que lutar. Talvez a tradução melhor seria: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares ou nas regiões celestiais. É interessante porque ele usa os substantivos aqui no plural. Não é contra um espírito, não é contra um principado, não é contra uma potestade. Ele usa os termos no plural, contra os principados, os príncipes,
as potestades, porque são muitos. E é de se observar que a palavra traduzida aqui por principados, no original é arquê, que significa primazia, supremacia em poder, líder, governante. Então a nossa luta é contra líderes, contra governantes, não humanos, mas espirituais. São espíritos de liderança. A palavra potestades aqui é a palavra exousia, que significa, que implica no direito de agir, e assim a autoridade. São governantes, são poderes que têm direito de agir. E a palavra traduzida na minha Bíblia por príncipe das trevas é a palavra cosmocrator. Cosmo, você já sabe o que é. Cosmocrator são governantes do mundo, são potestades cósmicas das trevas. E ele vai dizer e qualificar que essas são hostes, são forças espirituais, não são seres humanos. Nós não temos que brigar contra governo X ou Y. Não são seres humanos. São forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem muita gente que não gosta de falar desse assunto. Tem muita gente que quando se fala desse assunto vai embora. Diz, não, porque a nossa percepção negacionista, às vezes, nos traz um alívio na consciência que se não falar sobre o assunto, então ele não tem poder nenhum sobre nós, está tudo certo. Ou talvez seja aquela cultura nossa, brasileira, cheia de mandingas, que diz assim, se falar, aí atrai a força maligna. Então não pode falar porque senão atrai o mal. Superstições que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O texto aqui é específico e claro e é para nós. São líderes pelo texto, são poderes, são governantes espirituais, que tem poder de governo, que tem autoridade, porque foi-lhes dado direito de agir, por causa do pecado humano, foi-lhes dado o direito de agir sobre a terra, embora Deus seja, obviamente, Senhor, e está no trono e nada escapa ao poder de Deus, como foi falado hoje já. Mas o próprio Deus deu-lhes direito de agir sobre a terra, e ainda eles têm uma ação global e cósmica no mundo. Bem claro, eles não têm todo o poder, porque todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Eles não governam sobre a igreja, porque a igreja está nas mãos de Cristo Jesus. Mas eles têm sim autoridade e poder para agir no mundo. E como a igreja está no mundo, nós temos que lutar e batalhar contra esses poderes. Alguém pode dizer, mas a guerra já não está ganha? Está ganha.
mas nós podemos perder as batalhas. Porque Israel, pelo plano de Deus, entraria em Canaã, e entraram, mas a geração que saiu do Egito, 600.000 homens a pé, perderam a batalha e morreram no deserto e não entraram em Canaã. Então esses elementos estão aí, são forças da maldade, e Paulo diz: nós não ignoramos as estratégias de Satanás. A igreja não pode ignorar. E eu percebo que tem muita gente, eu não estou falando de vocês, eu estou falando no geral, tem muitos crentes que estão sendo derrotados todos os dias pelos poderes das trevas, porque ignoram a presença deles, porque ignoram as estratégias deles, porque não estão revestidos do poder de Deus. Por isso o texto diz: revesti-vos da força do seu poder. E é algo contínuo na vida, não é me revisto por uma semana e depois está tudo certo, me revisto no domingo e está tudo bem. É algo que precisa ser revestido todos os dias. Então ele vai dar aqui alguns elementos que precisam estar constantemente em nossa vida. Elementos esses que também são chamados aqui no texto de armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É importante observar que a armadura não é nossa, porque se fosse nossa armadura, nós estávamos perdidos. Porque nós não temos em nós mesmos, seres humanos, condições de lutar contra seres espirituais. Não temos. Não tem como medir forças. Um anjo só de Deus matou mais de 120.000 homens numa noite. Não há como. Seres espirituais, não há como. Então a armadura não é nossa. A armadura é de Deus. Mas ela é de Deus para mim. Então eu preciso me vestir, me revestir dessa armadura de Deus. Eu preciso. E é interessante porque me parece que Paulo se utiliza aqui de um texto de Isaías capítulo 59, verso 17, para nos mostrar a armadura do próprio Deus. E no texto de Isaías 59, 17, Deus se veste de alguns elementos dessa armadura, porque vai dizer: pois o Senhor vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. É uma imagem de Deus se preparando para a guerra, para libertar Israel dos inimigos. E aí então Paulo parece fazer uma ampliação dessa armadura de Deus, e ele vai trazer isso para nós. Vocês precisam, à semelhança de Deus que se veste da armadura, vocês precisam se revestir da armadura e de toda a armadura de Deus. Alguém pode pensar, então tá, pedaço de pau, pistola 44, como é que é a armadura de Deus? Isso aí são armaduras humanas, bomba atômica, bomba de cobalto, armas químicas, armas biológicas.
armas de fogo, canhões de laser, isso aí não serve para absolutamente nada nesta guerra. Isso pode servir para alguma coisa na guerra contra seres humanos, mas na guerra espiritual, as nossas armaduras não passam de lixo, não servem para nada. São outros tipos de armas. E eu e você precisamos dessas armas. Então a primeira arma, eu quero tocar em algumas, eu não sei o tempo aqui, vou acompanhando aí, mas eu quero tocar em algumas. A primeira arma, primeiro elemento da armadura que nós precisamos é a verdade. Verdade. O texto que lemos diz no verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Verdade. Interessante porque Jesus disse: eu sou, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos, a princípio, entender que Jesus é o nosso revestimento da verdade. Precisamos estar revestidos de Jesus. Precisamos estar em contato com a verdade. A verdade muitas vezes é dura e incômoda, porque ela diz coisas que a gente não gostaria de ouvir. Isso é muito sério. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A armadura de Deus é a verdade, é o oposto. Tem gente perdendo a batalha porque optou pela mentira. Uma mentirinha só, que mal tem. Toca o telefone, diz que eu não estou. Agora quase não precisa disso mais, né? Porque você vê no celular, já sabe quem é, não atende. Aí pergunta: eu liguei para você, não vi, mas viu. Não deu para atender, mas deu. Sai de casa, fala para o filho: fica aqui, porque senão lá fora o bicho papão te pega. Mentira. O pai vai e volta e traz um doce para você. A criança fica esperando. Não traz. Amanhã eu te levo em tal lugar. Não leva. Parece inocente. Mas quando a gente usa a mentira, e mentira é mentira, tanto para um adulto quanto para uma criança. Mentira é mentira. Quando a gente começa a usar a mentira, nós deixamos de lado a verdade. Porque mentira e verdade não podem habitar juntas. E aí a gente começa a ficar desguarnecido e começa a perder a batalha espiritual. Tem gente que pergunta: por que eu não consigo ir para frente? Por que não vai minha vida espiritual? São coisinhas pequenas. Isso aqui é muito sério, não é algo assim, de qualquer jeito. Já vi que eu não vou conseguir terminar hoje de novo, vai ficar para domingo que vem, se Deus quiser. Mas é muito sério isso, eu preciso falar isso para a igreja. É para mim e é para vocês. Às vezes a mentira ela é convidativa, porque é uma forma de escapar. Mas se eu disser isso vai dar problema, então eu vou. Às vezes eu vou fazer um negócio e eu digo assim: mas se eu falar a verdade, ninguém vai comprar o meu carro. Aí eu invento uma mentira.
Criança tem dificuldade com mentira. Eu me lembro quando era criança, vou contar uma história aqui. Minha tia não era cristã naquela época, eu vou contar a história. E ela foi vender o carro. E chegou o cara e disse assim: olha, esse carro bateu e nós tínhamos visto o carro que tinha batido. Ela já se converteu, já se arrependeu, graças a Deus. Mas vou contar essa história porque é interessante. Ele falou: esse carro já vendeu, já bateu? Ela disse: não, mas tinha eu e um outro primo, crianças, pequenininhos assim. Nós dissemos: não, bateu o carro, tia, você não lembra? E aí meu primo começou a contar como é que foi a história do acidente. E nós contamos que a porta ficou pendurada lá em tal lugar. Foi muito engraçado. Porque a criança não mente. Já foi essa época. Eu sei que vocês não mentem mais. Mas quando era criança, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente fala algumas coisas para se livrar de certas situações e o diabo atua. Quando você é do mundo, quando você não é cristão, a mentira faz parte da sua vida. E não faz diferença alguma se você mente ou não, porque você já não está nas mãos de Deus. Mas quando você se converte, então você não pode mentir. A verdade é a armadura de Deus. Você fez isso? Não fiz, mas você fez. Você falou aquilo? Não falei, mas falou. Você foi em tal lugar? Não fui, mas foi. As crianças, os pais devem acostumar os filhos com a verdade. Filho, pai, vou tomar injeção hoje? Vai ser mais difícil para você levar ele. Mas se você disser: não vai tomar injeção não, você vai chupar um pirulito lá fora. E aí de repente entra e o médico com a injeção. Pai, você não falou que não ia tomar injeção? Não, mas uma mentirinha, não faz problema, faz. É perigoso. Porque nós estamos numa guerra e precisamos revestir-nos da armadura de Deus. Todos os dias. Todos os dias você vai ser testado na verdade. Todos os dias. Não é fácil falar a verdade sempre. Não é. É difícil. É difícil. Nem sempre a gente quer ouvir a verdade. Igrejas que falam a verdade, via de regra, estão um pouco vazias. Não estou dizendo que toda a igreja que está cheia fala mentira. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que, via de regra, quando se fala a verdade, porque as pessoas não gostam muito de ouvir a verdade. A verdade às vezes é incômoda, mas precisamos ser revestidos sempre com a verdade. Agora, a verdade tem várias faces. Tem a verdade sobre Deus, para mim. A verdade de mim, para as outras pessoas. São duas coisas diferentes, mas são duas verdades. Eu preciso estar revestido sobre a verdade de Deus. Quem é Deus? Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é aquele que vai sempre fazer tudo aquilo que você quer. Não. A verdade de Deus. Deus não é aquele que, se você pedir
alguma coisa, ele sempre vai dizer sim. Não é? Não é verdade. Às vezes Deus diz não para o nosso bem. Porque como nós que somos pais, sabemos que não dá para dizer sempre sim para os seus filhos. Se eu fosse falar sempre sim para o meu filho, uma hora dessa eu estaria pescando com ele e não aqui pregando. Mas eu tenho que falar não para ele. Porque se eu falar sim, ele quer pescar 24 horas por dia. Deus tem que falar não para a gente às vezes. Eu preciso saber a verdade sobre Deus. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é Pai, Deus é justo. Mas também Deus é santo. Eu preciso saber a verdade sobre mim mesmo. Quem sou eu? Esse é mais difícil. Porque saber a verdade sobre Deus ainda tudo bem, mas saber a verdade sobre mim, quem sou eu? Eu sou pecador. A semana que eu vim aqui orar, eu estava incomodado. Aquela semana que eu estava com suspeita de Covid, então não vir no culto, e cancelei todos os meus compromissos, porque entendi de Deus que era um momento para que eu parasse tudo, parei tudo, minhas aulas, todos os compromissos, mesmo depois de ter feito os testes, ter dado negativo, eu disse, vou cancelar tudo, porque eu entendi de Deus que eu precisava ficar diante do Senhor. E aí vim, para não ficar em casa, porque as crianças estavam lá toda hora e tal, vim para cá, não é porque aqui é mais poderoso, não, só para ter um pouco de privacidade, e fiquei orando, e comecei a orar, Deus, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, e de repente Deus começou a trazer ao meu coração coisas que eu tinha que confessar, sobre a minha realidade pecaminosa. Eu comecei a enxergar o meu coração. Eu comecei a enxergar as minhas coisas erradas, que eu precisava pedir perdão a Deus. Coisas que eu tinha feito no passado, distante, mas que eu nunca tinha confessado. A gente precisa saber a verdade sobre nós mesmos. E comecei a orar, e foi vindo coisas, e coisas, e coisas, e coisas, e horas de oração, coisas na minha mente para confessar ao Senhor. Precisamos saber a verdade sobre nós, é por isso que o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tem coisas que estão em nós que são ocultas, tem coisas que estão em nós que nós sabemos que fizemos errado, mas tem coisas que estão em nós que elas estão no nível do oculto, a gente não sabe, está lá dentro. Deus precisa trazer à tona aquilo para nós. Por isso o salmista pede a Deus que sonde o seu coração. Então a gente precisa orar para que Deus sonde se há algum caminho oculto em nós, alguma coisa lá que está errada e que precisa mudar e que a gente não tem a consciência disso. Tem coisa que a gente não tem consciência. Tem coisa que a gente tem consciência e tem coisa que a gente não tem consciência. E precisa vir à tona. Temos que saber a verdade sobre nós mesmos. Via de regra, as pessoas ficam felizes quando você não fala a verdade sobre ele. Você é uma bênção. É nada. É um espinho no sapato. É uma pedra no sapato. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é nada. Via de regra, as pessoas querem que você fale aquilo que eles não são, mas não diga aquilo que eles são. Jesus teve confronto com os fariseus, onde teve que dizer para eles, vocês têm por pai o diabo. São filhos do diabo, imagina, o cara ouviu uma coisa dessa.
Você é um filho do diabo, não é? Claro, não vai sair por aí chamando as pessoas de filho do diabo. Jesus tinha autoridade para falar isso e sabia do coração das pessoas. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber a verdade sobre nós mesmos. Precisamos saber a verdade sobre o mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Essa é a verdade sobre o mundo. Você quer saber a verdade sobre o mundo? As coisas não vão melhorar. Elas podem melhorar em uma geração um pouquinho, mas depois elas voltam a piorar. Pode melhorar a questão do coronavírus, está tudo certo, a gente pode resolver esse problema, mas virão outros piores do que esse. Porque a Bíblia diz que este mundo, ele foi afetado por um vírus. E não é um vírus comum, é um vírus espiritual. O vírus do pecado entrou neste mundo lá atrás em Adão. E esse vírus do pecado veio trabalhando neste mundo e foi destruindo o mundo. Então esse mundo está numa caminhada de autodestruição. Sabe aqueles filmes que a gente assiste que tem lá um botão lá que o cara aperta e de repente, esta nave se autodestruirá em 15 segundos, tem aquela coisa toda. Esse mundo já foi apertado o botão da autodestruição dele lá no Éden. E ele tem um prazo contado, e eu não sei, nem você, qual é esse prazo, mas ele vai se destruindo aos poucos. Então, a Bíblia diz que no final dos tempos a violência ia aumentar, a iniquidade ia aumentar, o pecado, as destruições, as mortes, as doenças, os terremotos, as pestes. As coisas vão caminhando para a destruição. Então, a verdade sobre este mundo é que esse mundo não vai se transformar num paraíso, a não ser quando Jesus vier. Nós cremos aí que Jesus virá para reinar um reino milenar aqui na terra. Então, quando Jesus estiver reinando aqui na terra, aí será uma outra realidade. Mas essa situação, a gente pensa assim, se vier governo tal, nós vamos melhorar, o Brasil vai se transformar num paraíso. Não é verdade. Porque nem o Brasil é um paraíso, nem os Estados Unidos, nem a Suíça, nem a Suécia, nem a Dinamarca. Não há um paraíso nessa terra. Aliás, nós vimos aí uma notícia recente sobre a Suécia, que é um dos primeiros países de ponta no mundo, com uma economia, com equilíbrio financeiro maravilhoso. E surgiu uma notícia que eu também não fui pesquisar para ver se é verdade, mas creio que sim, de que lá as crianças, elas não são dos pais, elas são do Estado. Então o pai não pode corrigir o filho, o pai não pode bater no filho, isso eu já sei da Inglaterra, os pais não podem corrigir com vara os filhos, não podem. Não podem levantar a mão para os filhos, senão são presos. As crianças são ensinadas a ligar para a polícia se o pai fizer alguma coisa. Eu não estou falando de pais que espancam os filhos, eu estou falando de correção. Quem tem filho sabe que é necessário, às vezes, o chinelo. Correção. E na Suécia dizem que as crianças de 4 ou 5 anos, me parece, se quiserem mudar de sexo, ninguém pode interferir. E elas podem, inclusive, exigir, se ele é um menino, ser chamado por nome de uma menina. E ninguém pode falar nada, e nem o pai pode falar nada. E nem o professor na escola pode falar nada. E há muitos anos atrás, um amigo que está morando na Inglaterra me disse: Everson, Suécia, e agora eu vou falar da Inglaterra, as crianças na Inglaterra são absolutamente mal criadas, porque ninguém pode corrigir o filho.
Então você acha que existe paraíso aqui na terra? Não, porque o mundo jaz no maligno. A verdade sobre este mundo é que o mundo jaz no maligno. Mas também há a verdade sobre o mal. É a verdade de que o diabo existe. Os demônios existem. Eles estão derrotados em nome de Jesus, graças a Deus. Mas eles existem e estão fazendo miséria neste mundo. Há sim forças da maldade. Há sim ações malignas, às vezes dentro da nossa casa, no nosso berço, há ações. Porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, e ela não diz isso para o mundo, ela diz isso para a igreja. Então significa que eu e você podemos dar lugar ao diabo, sim. Porque Pedro, que era discípulo de Jesus, e estava com Jesus e ouvia a mensagem de Jesus, e foi usado por Deus, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, foi usado por Deus. Imediatamente após isso foi usado pelo diabo, e Jesus teve que dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Não deis lugar ao diabo. Então, às vezes, o diabo atua dentro da casa, da família, criando o quê? Confusão. Confusão entre marido e mulher, briga entre marido e mulher dentro de casa. Já percebeu que de repente você acorda com uma vontade de brigar, que não sabe com quem? Se não é com o cachorro, é com o gato. Se não é com o gato, é com o cachorro. É com o passarinho, se não é com a mulher. E vice-versa. Já percebeu que às vezes a gente fala coisa que não devia ter falado? Ixi, falei, agora criou a terceira guerra mundial. Dentro de casa. O inimigo atua dentro de casa, na família. Família. Tem que tomar cuidado. Homens e mulheres brigando, revoltados um com o outro. Mulheres sem ser submissas dentro de casa ao marido. Maridos estúpidos, brutos. Pais estúpidos com os filhos. Filhos estúpidos com os pais. O diabo atua dentro da família. Não adianta passar óleo. A igreja evangélica criou umas loucuras na cabeça. Em geral. Passa óleo dentro da tua casa que está protegido do diabo. Aí as pessoas vão lá, pegam um vidro de óleo e passam na janela, passam na porta, vão ungir a porta para não entrar diabo. A Bíblia nunca ensinou isso, isso é mentira. A única unção de óleo que nós temos na Bíblia é a unção sobre o enfermo, só. Pode derramar 5.000 litros de óleo na sua casa, só vai sujar a casa e não vai resolver nada espiritualmente. Então, precisamos vigiar para não dar lugar. Precisa perceber, está havendo muita briga dentro de casa, tem coisa do inimigo aí às vezes. Precisamos consertar. Não adianta estar repreendido em nome de Jesus. Não é frases mágicas que resolve o problema. É posicionamento. Às vezes falta humildade, às vezes falta pedido de perdão, às vezes falta submissão, às vezes falta confissão de pecados, às vezes falta amor, às vezes falta estender a mão, às vezes falta o abraço, às vezes falta dizer: me perdoe, eu errei. Às vezes falta se humilhar. É posicionamento. O inimigo atua dentro de casa, às vezes. Essa é a verdade. Que é a verdade? É essa. Poderia falar para vocês: não, está tudo certo, sai pulando aí que está tudo bem. Mas essa não é a verdade. A verdade é que às vezes ele atua dentro de casa, sim. Cruz credo, não adianta falar cruz credo nem fazer o sinal da cruz. Não resolve o problema. É posicionamento. O diabo não tem medo de falas. O diabo tem medo de posicionamento. Quando você se posiciona, por isso a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas como que você resiste? Você resiste com a verdade. Se revista da verdade de Deus. E a verdade, Jesus, que nos revela o Pai, que fala da nossa realidade nesse mundo perverso, é esta verdade que liberta. E nós precisamos dessa verdade que liberta, precisamos.
Não há como enfrentar essa batalha sem a libertação da verdade. Essa verdade precisa nos envolver dia a dia. O inimigo, eu vou ficar só na verdade hoje, já sei. O inimigo, tem poucas coisas, né, para falar, são 8, né, por aí. Dá para falar o mês inteiro. Então, não importa. Importa que nós aprendamos. Martin Lloyd Jones pregou 13 anos, 13, no livro de Romanos. 13 anos, todos os cultos pregando o livro de Romanos. Morreu sem acabar de pregar o livro de Romanos. 13 anos. Capela de Westminster lotava todas as semanas para ver Martin Lloyd Jones pregar sobre o livro de Romanos. Então eu não vou ficar 13 anos aqui, mas... Então o inimigo tem levantado estratégia nesses últimos tempos, ainda mais violentas, porque a guerra se acirra. Como está chegando o fim dos tempos, a coisa vai piorando, vai ficando mais apertado a batalha. E tem algumas estratégias. Por exemplo, a nossa geração não suporta a verdade. A nossa geração não suporta a verdade. Mas a Bíblia já diz que no final dos tempos os homens não suportariam a sã doutrina. Então, quando você fala a verdade sobre alguma coisa, primeiro você já é taxado de radical. Segundo, de fundamentalista. Terceiro, de ignorante. Ninguém pode falar a verdade no Facebook. Aliás, nós vivemos, em geral, não vocês, estou falando da sociedade em geral, nós vivemos a geração da mentira. Como é que é a geração da mentira? O marido está espancando a esposa, mas aí, tira uma foto aqui para o Instagram. Sorrisão lá em cima, a geração da mentira. Porque no Instagram é tudo bonito, tudo alegre, tudo legal, tudo jóia, tudo maravilhoso. Eu não sou contra o Instagram, você pode ter, eu tenho também. Mas, saibam vocês que ninguém põe foto chorando no Instagram. Muito. A gente vê lá no Facebook e no Instagram, dá uma inveja daquele povo, não é? Meu Deus, o cara está viajando, está lá não sei na onde, na Alemanha, não sei o quê, olha que paisagem, coisa mais linda, é só coisa bonita. É a geração da mentira. Que ele até pode fazer aquela viagem, mas tem tanta coisa aqui dentro que não está viajado, e não vai para a foto. Então as pessoas hoje não suportam a verdade, elas não aceitam a verdade em geral, elas fogem da verdade porque elas acreditam na mentira. O que se fala hoje no conceito popular é: Deus é bom, então o inferno não pode existir. Ponto final. Isso é uma mentira, mas as pessoas acreditam na mentira. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Mentira, mas as pessoas acreditam na mentira. O diabo não existe, nem demônio, isso é coisa da cabeça dos crentes. Mentira, mas as pessoas acreditam na mentira. O mundo nunca vai acabar, desde que minha avó falava, da minha bisavó, da minha tataravó já falava, nunca, isso é coisa dos antigos. Mentira, mas as pessoas acreditam na mentira. Pior, pastores pregando a mentira no púlpito e o povo acredita na mentira, porque prega a mentira em nome da verdade, mas é uma mentira. Por exemplo, Jesus não vai voltar. Por exemplo, Deus quer que você seja rico. Deus está aqui para realizar todos os teus sonhos. Mentira, mas o povo acredita na mentira. Porque o reino do anticristo que está se formando sobre a terra, e a coisa é muito sutil, ela não vem de uma hora para outra. Quando você lê lá Jesus falando sobre Noé, ele diz, olha, eles estavam lá, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e não perceberam até que Noé entrou na arca e veio o juízo. Assim será no dia do filho do homem, ou seja, as pessoas não percebem a coisa acontecendo. Elas não percebem nem o plano de Deus,
e elas não percebem nem a ação maligna. Porque para as forças da maldade, é mais vantagem que as pessoas não acreditem neles mesmos. Porque se você não acreditar, então ele tem liberdade para agir. Porque você já não acredita mesmo. Então as pessoas em geral acreditam na mentira e não na verdade. É assim, você morre e depois reencarna novamente e vem e olha, existe reencarnação. Mentira, mas as pessoas acreditam na mentira. A verdade confronta e ninguém quase aceita ser confrontado. Porque confrontar é complicado. Para pastor é mais complicado ainda. Porque para você confrontar um irmão que está fazendo alguma coisa errada, perdeu o irmão, saiu da igreja. Tem tanta igreja, né? Tem 200 mil igrejas em Prudente. Então, se você confrontar aqui, ele vai para outra igreja. E já chega lá com cargo de presbítero ainda. Daqui a pouco já é pastor lá. Líder dos jovens. Está lá. Ninguém nem sabe por que ele saiu. Saiu porque foi confrontado na verdade. Não é todo mundo que sai da igreja porque está errado, mas tem fatos assim. Porque é difícil, você vai confrontar, e quando você confronta a pessoa, às vezes você é taxado de julgou. Não pode ficar julgando ninguém. Mas você não está julgando, você está confrontando um erro que a pessoa fez. Aqui a palavra está dizendo que isso é pecado. A pessoa fez, não julgueis para não ser julgado. Usa a palavra contra a palavra. Geração fraca. Então a verdade não é mais pregada nos púlpitos, a verdade incomoda muita gente, não é aceita, não pode se falar a verdade sobre Deus, não se pode falar a verdade sobre as pessoas, porque elas estão enganadas sobre si mesmas, e os púlpitos muitas vezes são culpados por isso, porque só falam o que as pessoas querem ouvir. Aliás, qualquer verdade que alguém disser sobre o outro, logo é taxada. Não se pode nem falar a verdade sobre o sistema. Se você falar a verdade no canal do YouTube, provavelmente vão cortar você. Não se pode falar a verdade sobre o sistema, sobre o mundo, porque todos estão confortavelmente anestesiados com as mentiras. O reino do anticristo é o reino da mentira, e ele está preparando para a chegada do anticristo. Quando as pessoas estiverem tão acostumadas com a mentira, que não podem nem sequer aceitar mais a verdade, então o anticristo vai se levantar. Porque o anticristo é resultado de toda a maldade humana. Ele virá na perversidade do mundo. Por isso não se pode falar a verdade sobre a força das trevas, porque quando se fala a verdade, pastor aí está fora. Quero ouvir falar sobre o amor. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Revistamo-nos da verdade de Cristo. Então a mensagem dessa noite vai parar aqui, que é a verdade para que eu e você possamos nos revestir da verdade de Cristo, a verdade que confronta, a verdade que transforma, a verdade que liberta, a verdade que reveste. Eu preciso ser confrontado pela verdade e preciso reproduzir a verdade na minha vida. Pastor, como é que eu vou revestir-me do cinturão da verdade? Falando, eu me revisto agora do cinturão da... Não adianta nada, é praticando a verdade. Como é que eu vou me revestir do cinturão da verdade? Abole, tira a mentira da vida em nome de Jesus. Custe o que custar, fale a verdade. Não engane, não fale mentiras. Não diga que não está se está. Não diga que foi se não foi. Não diga que falou se não falou.
Não diga que não falou, se falou. Não minta para a criança. Não minta para adulto. Não minta para os velhos. Não minta. Diga a verdade, mas se eu disser a verdade, perderei meu emprego. É melhor perder o emprego do que perder o céu. Continue falando a verdade. Revestido a verdade é isso. É dizer a verdade. Revestido a verdade é ser confrontado pela verdade e aceitar a verdade. Revestido a verdade é buscar a verdade sobre mim, buscar a verdade sobre Deus, buscar a verdade sobre a igreja, buscar a verdade sobre o mundo espiritual. Revestido a verdade é produzir a verdade com a minha vida, é transmitir a verdade, é abolir a mentira, é rejeitar a mentira. Amém? Não pode haver crente mentindo. Amém? Não pode haver crente dizendo, fala que eu não estou. Não pode haver isso na igreja. Misericórdia. Antigamente os homens tinham tanta credibilidade que não assinava papel, arrancava um fio do bigode, é assim que se fazia, né? Hoje em dia a gente tem que assinar, registrar em cartório, pegar testemunha, e ainda olha lá se não está mentindo. Palavra, cristão tem palavra, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Ou seja, se o seu falar é sim, se é não, é não. Pronto. Ninguém precisa falar, jura por Deus? Crente não precisa jurar por Deus. Crente só dá a palavra. Revestindo da verdade. É a forma e a única forma de ganhar a batalha. Senão a gente perde. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Passei da hora. Irmãos amados, eu nem sei mais o que eu faço com essa mensagem, porque tem tanta coisa para falar aqui, e eu quero continuar nesse assunto, porque esse assunto é muito importante para a igreja, é muito importante. Tem muita gente perdendo a batalha, porque não sabe disso aqui, porque não está vivendo isso aqui. Vamos orar ao Senhor, para que a verdade de Deus seja revestida na nossa vida todos os dias. Senhor Deus amado, nós estamos aqui essa noite, e queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos te bendizer, glorificar o teu nome, sempre com alegria no coração. Nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, queremos ter a verdade em nós, Jesus é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não nos deixa viver na mentira, não nos deixa ser enganados pela mentira, não nos deixa fugir da verdade, queremos ser confrontados pela verdade, quem somos, quem tu és. Fala conosco, ó Deus, que todos os irmãos possam praticar a verdade, somente a verdade, revestindo-nos da verdade, para não morrermos na batalha. Que tudo seja para a glória, louvor e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.